Bom, noite. eu comecei a nadar não era nem Clube do Golfinho ainda, era o Centro Israelita, onde o Clube do Golfinho surgiu. Isso quando eu tinha alguma coisa em torno de 12 anos, faz um pouquinho de tempo. E o começo do Clube do Golfinho, algumas pessoas já devem ter comentado, a gente tinha uma associação, tá? um grêmio, onde a gente começou até a fazer montagem de algumas raias de natação para o seu Berec, que era um visionário da natação, e ele que começou a trazer as primeiras raias de natação, essas antimarolas, aqui para o estado do Paraná. E desse grêmio que nós fizemos no Centro Israelita, onde a piscina ficou pequena para nós, em função do grande número de atletas que por lá estavam, né? Aí um grupo de pais resolveu, e esses pais foram os que começaram a grande ideia que foi o Clube do Golfinho, que foi uma coisa inexplicável na vida de todas as pessoas, na minha, do Gracique aqui. A gente passou, acredito, os melhores momentos da nossa vida, e a natação para mim, eu que comecei tarde a nadar, comecei a nadar com 12 anos, quando as pessoas já estão com 5, 6, 7 anos de natação, e me fez muito bem, me fez grandes amigos e fez com que eu conseguisse, né, mudar muito da minha vida, do meu jeito de ser, de tudo que eu trago comigo hoje. Então, eu comecei a nadar, na verdade, porque minha mãe tinha asma bem severa, vivia no hospital, e eu comecei a ter bronquite. Meu pai os médicos da minha mãe começaram a orientar para que procurasse a natação, e em Curitiba na época estava abrindo o Clube do Golfinho, né? Então meu pai foi lá, me matriculou para fazer aulinha de natação. Eu também tinha 10 anos de idade, e as portas do esporte acabaram se abrindo para mim nesse momento, né? Comecei a gostar da natação, comecei a ter satisfação em ir lá, ver os amigos, né? Os amigos que a gente foi encontrando fizeram cada vez mais a gente se apaixonar pelo esporte e pelo golfinho em si, né? Eu tenho assim como, para mim, um dos meus melhores momentos que eu vivi dentro do clube foi o início realmente, né? Aquela batalha por se construir uma coisa praticamente impossível, onde pais abnegados fizeram bingo de carro, se reuniam, faziam de tudo para que aquilo se tornasse realidade. E quando eu lembro a primeira vez que eu entrei no clube, que eu caí naquela piscina, e posso dizer para vocês, de todas as piscinas que eu nadei por todo esse Brasil, aquela piscina de 25 metros, que hoje já não existe mais, para mim aquela piscina aberta, no frio, no inverno, onde a gente nadava de madrugada, aquele era um lugar santo, um lugar abençoado. Acho que das piscinas de 25 metros que eu encontrei na minha vida, aquela era uma super piscina. Aquele era o local onde eu me sentia bem, onde a gente dividia a raia com 5, 6, 7, 8 amigos, pessoas que realmente viviam aquele momento, tanto frio, não com água como hoje, que a gente nada em piscina com 27, 26 graus, não, lá a água quente era 23, olha, e quando estava 23, então, a briga pelo chuveiro, aquela confusão, naquele vestiário vestiário de compensado, aquela confusão toda, você querendo sair correndo e o pessoal fechando a portinha da saída da piscina. Então são momentos inesquecíveis na vida da gente. Olha, eu acho que é muito difícil separar o melhor momento da história do golfinho, né? É como você falou, assim, o golfinho ele foi construído pela dedicação tanto dos pais como de nós atletas que estávamos lá lutando, né, para o golfinho chegar onde chegou. Então, assim, não dá para separar um momento de maior satisfação, seja uma vitória numa competição, uma conquista como era subir aquela corda sentado que tinha amarrado nas árvores, ou acudir uma pessoa que tinha pulado o muro e estava morrendo afogada, que uma vez eu salvei uma pessoa assim no golfinho.
Até quando esvaziaram os pneus do meu carro, me dando um trote, que era o primeiro carro que eu tinha ganho, é um momento memorável e inesquecível, né? Eu acho que o golfinho foi feito de momentos memoráveis, né? Como o Barney falou, assim, o meu pai e o Reinaldo ganharam o carro, né, do sorteio de carro desses do golfinho, que foi a origem da minha escola e talvez a origem da minha vida até hoje, né? Então, assim, e não só isso, eu lembro que a gente saía em festas juninas, a gente ia nas lojas do centro pedir prenda para ser distribuída na festa junina. Aquilo a gente não percebia a lição que aquilo era, mas estava ensinando a gente a procurar, a sair, a não se negar, a pedir, a conquistar. Eu acho que o golfinho teve só lições boas para a gente. Eu acho que é difícil a gente falar de uma lição que o golfinho trouxe que não foi uma boa lição para a gente. A gente recorda os churrascos, as feijoadas, aquela quantidade de pais e mães reunidos em volta da gente, né? Porque éramos filhos de todos, né? Acho que todos os pais nos adotaram, todos os pais nos queriam bem, todos os pais se cotizavam. Era um tempo em que eram abnegados a vida deles pelas nossas vidas no golfinho e pelo golfinho, né? Quantos fizeram doações e perderam seu tempo, envolveram o seu trabalho no golfinho para ajudar o golfinho. Então foi um momento, um congressamento fantástico que é difícil acontecer hoje em dia de novo. Eu trago para mim, assim, e acho que o Gracic, como foi vamos dizer assim, a gente teve níveis, né, dentro do próprio golfinho, assim, em relação aos atletas que de lá fizeram parte, né. No início do golfinho nós tivemos alguns atletas de nível nacional, que foi a Ilana Krieger, que era a própria filha do Berec. Nós tivemos mais alguns lá, o próprio Joel, que foi para o Rio de Janeiro, mas não chegou a ser um atleta do golfinho, mas também era filho dele. Nós tínhamos ali poucos atletas de grande expressão, mas o futuro do clube era um futuro muito promissor. Nós chegamos a ter isso, eu me recordo, porque nessa época meu pai era presidente, nós chegamos a ter mais de 3.000 crianças nadando no clube. E de um volume desse, evidentemente que só poderia sair uma grande seleção de atletas, que foi o que o clube formou. E isso, assim, é um orgulho que a gente tem, que com atletas formados pelo clube, aonde o clube chegou, né, Gracic? Sim. Não, o clube, administrativamente, né, essa dedicação dos pais, o clube foi precursor, por exemplo, em trazer uma equipe americana para vir da clínica e incentivar, funcionar como espelho para os mais jovens. Então, se imagine naquela época, década de 80, a gente estar ali com um técnico americano, um cara recordista olímpico, nadando na piscina do clube, né? Então, assim, tudo o que eles proporcionaram, e a gente, claro, com a nossa dedicação e esforço, a gente foi lutando para sempre aumentar os limites e buscar coisas novas, né? Bom, falando de Clube do Golfinho, né, eu ainda vou voltar um pouco ao passado. Meu pai foi um dos presidentes do clube, teve por um bom tempo, faleceu em 1986. Eu continuei nadando um pouquinho, mas aí me afastei um pouco do clube. Fui retornar ao clube para nadar como master, isso em 1989. Aí treinei para nadar um campeonato mundial de master que tinha aqui que ia ter no Rio de Janeiro. E logo após isso eu fui convidado por aqueles que eram antigamente os meus tios, né? O tio Arthur, o tio Sprengel, todos os tios que a gente tinha como tios, que eram aqueles que faziam os churrascos, faziam parte que nos alegravam, que nos traziam alegria, né? Com os cafés da manhã e etc. Me chamaram para que eu fosse um dos presidentes do clube. Isso aconteceu em 1991, eu fiquei lá por 2 anos, fui, acredito, um dos últimos presidentes do clube. Após a minha gestão, teve mais um presidente, né, que aí o Golfinho foi incorporado pelo Juventus,
Mas desse período de presidente, foi um período de boas amizades. Eu digo, a gente passava já por muitas dificuldades no clube. A gente tentou naquela época fazer uma fusão com o Clube Curitibano, que infelizmente não aconteceu, que teria sido, acredito, um bom momento para todos, né, já que o clube tinha muitos poucos sócios, mas infelizmente não frutificou. E se aquilo tivesse frutificado, hoje a gente com certeza teria um parque aquático maravilhoso, onde deixou de existir o Clube do Golfinho, né? Acho que estaria sendo escrita uma outra história. Acho que esse documentário ia ter sido outro, né? A minha vida, na verdade, ela gira em torno da natação. Então, assim, desde que eu comecei a nadar, como eu brinquei antes, né, contando que meu pai e o Reinaldo ganharam a rifa do carro, com esse carro, eles na época trocaram por terreno. Esses terrenos construíram uma escola de natação. Eu trabalhei no gerenciamento dessa escola até ela fechar há poucos anos atrás, mas continuo trabalhando com natação. Meus filhos se tornaram nadadores, eu acabei até presidente da federação num determinado momento. E a natação foi... Eu vivi a natação como atleta, depois, né, trabalhando, dei aula de natação muito tempo, passei a parte de gerenciamento, passei a parte da federação, acompanhei a gestão do Barney e o momento da natação, né? E realmente, assim, o fim do golfinho, ele começou com esses pais que eram abnegados e sempre se dedicaram de corpo e alma ao clube, quando eles foram diminuindo a participação deles, se desinteressando, porque os filhos, a vida foi continuando, né? Os filhos foram mudando de hobby, de atitude, de envolvimento, momentos diferentes da vida, e que num determinado momento o clube ficou sem sustentabilidade. E é aquilo que o Barney falou. Aí vai ficando difícil, né? Sem você ter uma cooperação e um grupo muito grande. E quando eu comentei que em alguns anos nós chegamos a ter 3 mil nadadores e tinha fila de espera no clube para se nadar, nesse período pós esse boom, lá por os anos 89, 90, o que a gente tinha já eram muitas escolas de natação, que também se proliferaram pela cidade. Isso, o Clube do Golfinho era um clube longe, um clube que as piscinas não eram cobertas, era um clube assim onde se respirava natação competitiva, diferente das escolas de natação, que eram escolas onde as pessoas iriam aprender a nadar e passavam um tempo menor ali, que eram 45 minutos, porque eu não me lembro nunca de ter tido um treino inferior a 2 horas. Isso para nós não existia. Não, isso não existia, fora a musculação, fora tudo que se fazia em relação a um trabalho, né? Eu lembro também, interessante, né, ter nadado junto com o Daniel, ter treinado junto com o Daniel, e num futuro ele foi meu técnico quando eu voltei a nadar. Então você diz assim, poxa, o cara era meu amigo de raia, nadávamos junto e passou a ser meu técnico. Não. Então são coisas assim que não tem preço. Não, e técnicos do golfinho, né? O Léo, a Missima, o Luizinho, que eu considero assim mais da parte técnicos, trabalharam comigo na minha escola, né? Trabalham até hoje a Mariângela e a Helena, que são... A Mariângela era da escolinha do golfinho, e ela continua na minha escolinha dando aula de natação hoje. Então, assim, são pessoas que já têm... Então, o golfinho é uma vida, né? Na verdade, assim, para mim, que tem um envolvimento muito constante com a natação, ele me trouxe os meus amigos, ele me trouxe meu jeito de viver, meu pão de todo dia. A natação faz parte da minha vida. Agora, em se lembrando de momentos tristes, né? Eu acho que para todos nós que vivemos aquilo como a nossa casa, você ver a tua casa ruir. Esse é o momento mais triste. Acho que quando nos reunimos, talvez 1 ano e meio atrás, lá no clube, que assinamos a bandeira,
deixamos a nossa lembrança, eu tenho certeza que quando falei com algumas pessoas, meus olhos se encheram de lágrimas, porque foi um momento muito triste. O momento de você ver aquilo que foi erguido com suor, com determinação pelos nossos pais, ruindo, acabando. Para mim, esse foi o pior momento. E acho que poucas vezes eu senti assim uma amargura, uma dor no peito tão forte quanto foi ver aquilo no fim. Essa bandeira que você falou é tão engraçada que a gente tem que contar a história, né? Eu fui levar meus filhos que nadavam até o ano passado, né? Fui levar eles para conhecerem o lugar onde eu nadei a vida inteira. Então fui lá, o clube com tapume, tudo fechado. Mas queria dar um jeito de entrar, fui bater na porta. A mulher que cuidava abriu e me deixou entrar. Quando me deixou entrar, ela falou assim: olha, você parece que gosta bastante daqui, né? Eu falei assim: eu gostava muito daqui. Ela falou assim: olha, eu tenho na minha casa, o dono aí mandou queimar um monte de foto, um monte de troço, mas tem umas coisas que eu guardei na minha casa. Você não quer ir lá buscar? Eu dou para o senhor as fotos. Eu falei: eu vou, amanhã eu passo lá e vou buscar. Peguei o endereço com ela para passar na casinha dela. Uma casinha por um casebre, né? Uma meia água. Na hora que eu cheguei na porta, a bandeira do golfinho era a cortina da casa dela. Eu perguntei se ela não me vendia cortina por cenzão e comprei a bandeira do golfinho. Essa bandeira que nós assinamos aquele dia. Bandeira que todo mundo assinou aquele dia, tudo. Na verdade, assim, ninguém sabe, né? Quando eu fui presidente da federação, eu fui conversar com o dono do golfinho, legítimo dono naquela época, que era um advogado, e fui pedir para ele deixar aqueles troféus como fiel depositário da federação, que ficassem do golfinho como mais fiel depositário da federação, porque aquilo era a história da natação do Paraná, né? E ele me disse que os troféus tinham valor, que ele não ia fazer isso e que ele ia ver o que ia fazer. Depois disso quando eu fui levar esses meus filhos, que peguei essa bandeira, ela me falou que ele tinha dado os troféus para algumas pessoas. Eu sei de alguns pais que me falaram que pegaram troféus lá, que era da época das conquistas dos filhos e que acabaram com alguns troféus. Não sei quantos, não sei quais, não sei nada, né? Homero já vinha arrendando o clube, já com a situação, com a dificuldade, com tudo. Naquela mesma época eu fui procurar o Homero, porque o governo do estado estava querendo fazer um projeto similar ao Rexona, um projeto de natação. E estava atrás de um lugar e tudo, e nessa época o golfinho talvez fosse a melhor opção. Então eu até cheguei a ir lá na época, porque o governo do estado começou a fazer esse projeto com o Rogério Romero. Assim, o nome, o padrinho do projeto, acho que ia ser o Pio. Como ele não estava aqui, ele estava em Belo Horizonte, eles começaram a me consultar um monte de coisa, porque como eu trabalhava com isso, estava envolvido com a natação, eles começaram e a gente viu que era isso. O golfinho nessa época estava sendo dado como garantia pelo Juventus por uma dívida trabalhista. E eles armaram um leilão fraudulento, e para evitar que o Homero pudesse entrar com embargos de terceiro, porque ele tinha privilégio sobre o leilão, porque ele era locatário, eles foram lá e compraram a empresa do Homero, com N promessas e etc e tal, para o golfinho ir a um leilão que ele era fraudulento, né? O golfinho foi assumido, o cara pagou o edital do leilão dizia que o leilão as piscinas estavam averbadas, a piscina não estava averbada. Sim. Daí ele pagou a primeira prestação, ele não precisava pagar as outras. Eu fui até ver, eu conversei com ele no intuito de comprar o golfinho. Qual era a proposta que ele queria fazer para vender o golfinho? Porque ele comprou o golfinho, eram 60 prestações de 10 mil. Ele só pagou a primeira e parou de pagar. Daí ele queria vender, na verdade, uma ação que ele estava movendo, uma ação contra o INSS por causa da não averbação, dizendo assim: não, você compra de mim, você vai pagar 800, vou ganhar 200 de ágio, mas você vai pagar 200 aqui e o resto você vai pagar parcelado.
né? E vai pagar o mesmo parcelamento que eu estou fazendo, porque eu vou ganhar lá na frente da justiça. Mas daí na época até envolvia o Reinhold Stefanes, que o pai dele era ministro do INSS, como aquilo era um leilão fraudulento do INSS, queria saber se conseguia fazer alguma coisa, mas a situação era irreversível, né? Ele era bem calçado com político, ele tinha até uma ação junto com o Requião, que na época era o governador do estado, então... Eu vou te dizer, né, falando do Requião, né, na minha gestão como presidente, um dos fatos assim que eu gosto sempre de lembrar que é triste, é o dia que lacraram a nossa caldeira. Eu era presidente do clube e o fiscal do meio ambiente, após uma denúncia, foi lá e simplesmente lacrou a nossa caldeira e me ligaram, eu fui até lá, daí eu perguntei para o Guilherme, que era o fiscal do meio ambiente, perguntei, cara, mas como que você lacra a minha caldeira? Não, sua caldeira está poluindo. Aí eu falei para ele, mas como está poluindo? Como que você diz que ela está poluindo? Não, eu estou olhando pela chaminé, a fumaça que está saindo é preta, a tua caldeira está poluindo. Eu falei, cara, mas você tem algum estudo, foi feito? Não, está poluindo, está lacrado e acabou. Eu falei, não. Putz, a gente tinha um campeonato no final de semana, isso foi numa quinta-feira, eles lacraram a caldeira. Aí envolvemos o Gabs, que era um dos nossos pais ali, diretores, ele entrou em contato, tinha alguns contatos no governo, e a gente conseguiu liberar a caldeira pelo menos para fazer a competição no final de semana. Pois bem, na semana seguinte, né, fomos conversar com o secretário do meio ambiente, com uma série de pessoas, eu e o Arthur, que era meu diretor financeiro, e não havia jeito de liberar, e não havia jeito, porque tinha que conversar com a comunidade, daí colocaram lá umas caixinhas de abelha, que é um aparelhinho que capta a poluição no ar. Fizemos algumas obras lá, fizemos um filtro para melhorar a dispersão, mas nessa reunião, o interessante é que nessa reunião com o senhor Elias Abrão, que era o secretário do meio ambiente naquela época, no meio de uma discussão, eu perguntei a ele, eu falei sobre poluição e tudo mais, ele disse que haviam pessoas até da comunidade que passavam mal em virtude da fumaça da caldeira. Eu perguntei para ele, mas secretário, nós temos ali a 2 quilômetros do Golfinho, se eu não me engano, uma usina de asfalto, que eu olho ali, a fumaça preta que sai dali é pelo menos umas 50 vezes pior do que a nossa. Daí ele virou e disse, não, mas ali ele tem o fator social. Aquela usina de asfalto, ela faz o antipó da rua das pessoas de baixa renda. Aí eu perguntei, então quer dizer que se tem o fator social, eu posso poluir? Quer dizer, o Golfinho que salva pessoas, que educa pessoas e que dá uma razão à vida das pessoas, não é uma razão social. A razão social é o antipó e o antipó pode poluir. Aí terminamos a nossa reunião, conseguimos fazer um filtro, liberamos a piscina, a vida seguiu, mas para você ver como são as coisas, né? Sempre à mercê, tá, da decisão de alguém que chega lá, toma uma atitude sem ter assim embasamento algum. Mandaram fazer, eu vou fazer, eu acho que e pronto.